Vamos lá. Mais uma aulinha envolvendo a parte de calor das reações. Nesse tópico a gente vai trabalhar calor de neutralização. Importante vocês entenderem que quando a gente fala de neutralizar, a gente não está falando da reação de um ácido com a base. A gente está falando da reação de íons hidrônios, né, o H3 ou mais, ou o H+, com íons hidroxila. Essa é a reação de neutralização. Eu costumo dizer, a química costuma dizer que num processo de neutralização, a única certeza que vocês têm é a formação da água. O sal, ele poderá ou não ser formado a depender da caracterização do ácido da base. E isso, né, onde vocês já devem ter visto em reações de neutralização, é fundamental para que possa entender perfeitamente o que é o calor de neutralização e as suas variáveis, como eles se comportam nessas neutralizações. Então vamos lá. O que é o calor de neutralização? É o calor, energia ou entalpia liberada. Então, o primeiro ponto, já sei que é um processo exotérmico. Na neutralização, deixei grifado aqui para vocês não esquecerem das nossas padronizações. Ou seja, 1 mol de H+, com 1 mol de OH-. Nunca é demais lembrar que a quantidade de matéria é um fator que altera essa entalpia. Então, é necessário, né, que vocês padronizem para que a gente possa, né, eu, você, qualquer pessoa que esteja calculando essa variação, ter uma noção de qual é a quantidade de matéria que eu estou usando no meu cálculo de variação de entalpia. Neste caso, né, todos os padrões que a gente utiliza são sempre 1 mol como quantidade. Certo? Então, eu já sei que toda neutralização, ou seja, toda reação que envolve um ácido e uma base e os seus íons em reação, vai ser um processo exotérmico na neutralização, não esqueçam disso, de 1 mol de H+, com 1 mol de OH-. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos, e com os exemplos vocês vão entendendo, principalmente no que eu quis falar, sobre a questão do produto principal e o que eu posso afirmar obtido de uma neutralização é a água. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é um exemplo bem clássico, que geralmente é o que mais cai em vestibulares. Eu peguei um ácido forte e estou neutralizando com uma base forte, e vice-versa. Um neutraliza o outro. Mas vamos ver lá a reação de neutralização. O que é que vai ocorrer? Quando eu jogo duas substâncias, um ácido forte e uma base forte, em água, eu não posso esquecer que eu estou considerando que o grau de ionização e o grau de dissociação é de 100%. Ou seja, todas as suas moléculas, todos os seus íons vão ser liberados ou formados. Ou seja, quando eu jogo HCl em água, eu vou ter a formação do meu H+, e vou ter a liberação, né, a formação do meu Cl-. Todo mundo aqui está em meio aquoso, o H+ solvatado em meio aquoso. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Peguei NaOH, joguei, vou obter meu íon Na+ em meio aquoso e vou obter o OH- também em meio aquoso. E aí vamos fazer uma análise, antes de discutir o calor de neutralização, do que está ocorrendo nessa reação. Então vamos lá. O que é que eu posso afirmar? Haverá uma neutralização mútua, lógico, do H+ com o OH-. Ou seja, nesse caso, eu tenho 1 mol de H+ reagindo com 1 mol de OH- na produção de 1 mol de água. Esse é meu calor de neutralização. É esse o objetivo de nosso cálculo, nossa teoria. É esse ΔH aqui que vai me interessar, que é o ΔH de neutralização de um ácido com uma base. Ora, mas vamos lá. O que é que a gente imagina? Quando a gente visualiza, né, um ácido e uma base, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é formação de água mais a do NaCl. Né? Só que aí eu tenho que prestar atenção a uma coisa fundamental. Quando você tem ácidos fortes e bases fortes, você vai ter sempre sais solúveis. E se meu sal é solúvel, você acabou de me dizer, se ele é solúvel, ele vai estar totalmente dissociado, pessoal. Ou seja, os íons que eu tinha inicialmente vão continuar no final
se eu botar aqui aspas como se fosse uma reação, eles vão continuar na forma de íons, ou seja, de Na+ aquoso e de Cl- em meio aquoso. De novo, o que é que eu estou mostrando? Que a única reação que está ocorrendo aqui é a neutralização. Ou seja, se esse sal não é formado, e considerando que eu estou liberando 100% de H+, e 100% de OH-, a única energia envolvida nesta reação é na formação da água. Ou seja, se você raciocinar comigo, independente do ácido ou independente da base, se o sal nunca vai ser formado e a quantidade de matéria é padronizada, o ΔH vai ser sempre o mesmo. Então, isso é fundamental. Se você imaginar, então, que um ácido forte e uma base forte sempre terá obrigatoriamente a formação da água e não vamos ter a formação do sal, os íons continuam perfeitamente iguais antes e depois, a energia envolvida em toda a neutralização, de novo, de um ácido forte com uma base forte, é dessa única reação. Então, eu posso, além de dizer a vocês que essa é a única reação, eu poderia dar uma informação fixa. Esse valor vai ser sempre aproximadamente igual a 13,7 quilocalorias, lógico, por mol de H+, por mol de OH- ou por mol de água. Vamos tentar visualizar esse raciocínio mais uma vez. Só que agora eu vou usar um outro ácido. Então, vou pegar um exemplo 2 aqui qualquer. Vou pegar ácido sulfúrico e vou colocar em meio aquoso, lógico, e vou neutralizar com hidróxido de potássio. Um ácido forte, uma base forte. O que eu vou fazer? Apenas estabelecer a minha proporção em quantidade de matéria. Então, eu vou colocar aqui meio mol, para que eu tenha apenas a liberação de 1 mol de H+, em meio aquoso, e aqui eu terei meio mol de SO4 2- em meio aquoso. Do lado de cá, eu passo a ter 1 mol de hidroxila e eu passo a ter 1 mol de K+. Tudo isso em meio aquoso. A primeira pergunta é um ácido forte? Sim. 100% ionizado, liberou H+. Base forte, 100% ionizado, liberou OH-. H+ e OH-, independente de onde vem, se é de ácido sulfúrico, hidróxido de potássio, HCl, NOH, é a mesma substância. Então, essa reação aqui, essa reação vai me dar, considerando que eu estou 100% ionizado, a quantidade de energia vai ser sempre constante. Vai ser sempre constante. De novo, se eu formaria, aspas, um KSO4, um K2SO4, balanceando bonitinho, e o K2SO4 é um sal solúvel, eu continuo também na forma de íons, ou seja, essa reação aqui não ocorre. Então, de novo, a única reação que você obtém é essa, e essa reação, eu já sei o ΔH, é menos 13,7 quilocaloria. Então, eu posso dizer que esse valor aqui também será igual a menos 13,7. Eu acabei de discutir com vocês, acabei de mostrar que independente do ácido e da base, serem diferentes, totalmente diferentes, se eles forem fortes, os dois fortes, só nessa condição. Por que só nessa condição? Porque eles sempre vão ter 100% de ionização. A quantidade de energia liberada vai ser sempre a mesma. Todo o processo que envolve a variação de entalpia, na verdade, é uma única reação que está ocorrendo. É o H+ com o OH-. Se você visualizar, vamos colocar aqui um terceiro caso. Então, eu vou pegar aqui agora um ácido forte, vamos pegar aqui um HCl, um ácido forte, e vamos pegar aqui uma base bem fraca, um hidróxido de prata. Quando eu coloco em água, primeiro raciocínio, aqui vai liberar 100%. Ok, liberei 100% de H+, e vou liberar meu Cn- em meio aquoso. Aqui eu vou liberar quantidade estupidamente pequena de Ag+,
e uma quantidade estupidamente pequena de hidroxila. Mas mesmo que você raciocine comigo, imagine que aqui você vai formar o H2O e você vai ter um ΔH, diferente das reações anteriores, além da água, você também formará o cloreto de prata. Ou seja, o calor envolvido nessa reação não depende apenas que exclusivamente dessa reação. Parte dessa energia que foi liberada aqui vai precisar estar envolvida no processo, na formação do AgCl. Ou seja, nunca eu vou ter um calor de neutralização igual a 13,7. Aí, lógico, ninguém vai ficar decorando. Mas, quanto mais eu perco energia nesse processo, menos eu vou liberar. Então, quem vai definir isso, logicamente que vocês não têm que ficar preocupados com valores, é justamente a formação do sal, o grau de ionização. Então, o importante que vocês consigam entender é, primeiro, independente do ácido e da base, se eles forem fortes, eles estão 100% ionizados, importante ressaltar em soluções bem diluídas. A única reação que ocorre é a formação da água. Então, todo o calor envolvido será igual a 13,7. Quando eu coloco um ácido, uma base fraca, não ácido forte, base fraca, ácido fraco, base forte, os dois fracos, você sempre terá a formação de algo, né, de um sal, e a discussão aqui seria bem ampla, né, a aula ficaria um pouco mais complexa. Esse sal poderá, né, sofrer hidrólise, e essa hidrólise vai alterar o H+, e o OH- do meio, o que vai alterar a minha neutralização. Então, tudo isso vai alterando, e o objetivo da aula é só entender o que é o calor, vai alterando o ΔH. Ou seja, forte com forte, sempre constante. Se não for forte, vai ser variável. Claro, quanto mais eu tenho uma hidrólise, ou seja, reações desses íons com água, dificuldade de formação de retículo cristalino do sal, tudo isso vai alterando a variação de entalpia. Então, eu vou colocar aqui, a única coisa que me interessa e nos interessa é que esse ΔH aqui será diferente de 13,7. Quanto vai ser, aí não é o objetivo, a princípio, do nosso estudo. Certinho? Espero que tenha ficado bem claro, certo? E vamos lá continuar com os nossos calores das reações. Um abração.